Maçons famosos. Quem foi José Mariano? Eu sou José Alves, mestre maçom, e comento sobre maçonaria universal. O nosso irmão José Mariano Carneiro da Cunha nasceu em 8 de agosto de 1850 no Engenho Caxangá, na cidade de Ribeirão, em Pernambuco. Era filho de uma família tradicional da aristocracia canavieira. O irmão José Mariano Carneiro da Cunha, ele foi bacharel em Direito, jornalista, abolicionista, político e também maçom brasileiro. Na sua juventude, foi morar no Recife e ingressou na Faculdade de Direito, começando assim a viver as agitações políticas resultantes da propagação das ideias abolicionistas entre os estudantes de sua época, pois participava de todos os comícios, festas e reuniões políticas, juntamente com vários outros jovens colegas de sua faculdade, que viriam inclusive a ter grande importância na vida brasileira. Entre eles, podemos citar Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Castro Alves, Franklin Távora, Rui Barbosa e tantos outros. No jornalismo, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha fundou o jornal A Província em setembro de 1872, que circulava 2 vezes por semana e representava o Partido Liberal de Pernambuco. O jornal começou fazendo oposição ao bispo de Olinda, Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, no episódio denominado A Questão Religiosa. No confronto das ideias entre católicos e maçons, várias vezes as palavras se transformavam em luta armada que tomava conta das ruas da cidade, contrariando o padroado, que era a autonomia imperial sobre o clero. As lutas entre a Igreja Católica e a maçonaria só cessaram com a condenação do bispo Dom Vital em 2 de janeiro de 1874 e sua transferência para o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, fato estes cobertos pelo jornal A Província. O irmão José Mariano Carneiro da Cunha, na política pernambucana e brasileira, entre o final do século XIX e início do século XX, sua atuação política se destacou principalmente pelo seu envolvimento no movimento republicano e abolicionista, que desempenhou um papel crucial na transformação do Brasil de uma monarquia para uma república. O irmão José Mariano iniciou sua carreira política no Partido Liberal, ao lado de figuras expressivas como Afonso Olindense, João Barbalho, João Ramos, Maciel Pinheiro e muitos outros, que juntos traçaram as bases do que viria a ser o movimento abolicionista de Pernambuco. Em conjunto com outros abolicionistas, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha fundou o Clube do Cupim, uma associação secreta cujo estatuto dispunha de um único artigo que dizia: liberar os escravos por todos os meios. Segundo a afirmação do historiador Flávio Guerra, na residência do irmão José Mariano Carneiro da Cunha, no bairro do Poço da Panela, em Recife, sua esposa, Dona Legária Gama Carneiro da Cunha, apelidada de Mãe dos Pobres, apoiava todos os escravos fugidos das senzalas ou alforriados. Muitos deles eram escondidos em barcos cobertos de palhas de coqueiro ou de capim e levados pelo rio Capibaribe, que passava nos fundos da Casa Grande de José Mariano, e eram embarcados em navios para serem levados, que já havia emancipado os escravos desde o ano de 1872, pois essa luta só teve fim no restante do país
quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. O irmão José Mariano Carneiro da Cunha, tendo aderido à República após a sua proclamação em 1890, foi eleito deputado federal constituinte por Pernambuco. E em 5 de novembro de 1893, por ocasião da revolta armada, que se mostrando contra o regime do segundo presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha publicou no jornal A Província um manifesto apoiando a revolta armada que ocorria no Rio de Janeiro, no qual pedia: é preciso que a nação brasileira se levante e faça uma última intimação ao Marechal Floriano Peixoto para que ele deixe o poder pelo bem da paz e salvação da República. Com isto, logo em seguida, no dia 14 de novembro do mesmo ano de 1893, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha foi preso e levado para o Forte do Brum, no Recife, sendo daí transferido naquela oportunidade para a fortaleza da Laje, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. Mesmo preso, José Mariano foi candidato às eleições federais de 1º de março de 1895, elegendo-se deputado junto com os seus companheiros de chapa do 1º Distrito Eleitoral de Pernambuco. Após ser libertado da prisão, fundou em Pernambuco o Partido Autonomista, ao lado de José Maria de Albuquerque Melo. Fez oposição na Câmara dos Deputados ao governo de Alexandre José Barbosa Lima. Então, e após o falecimento do seu aliado político, José Maria de Albuquerque, em 1895, publicou uma carta política aos pernambucanos. E o artigo era intitulado A Tragédia de Pernambuco, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Na carreira política, além de vereador da cidade do Recife, deputado constituinte e deputado federal, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha foi também eleito senador da República, defendendo os princípios republicanos e as reformas que acreditava serem permitidas para o desenvolvimento do país. Na maçonaria, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha foi iniciado na loja maçônica Segredo e Amor da Ordem. Isso lá no século XIX, e ajudou a fundar o Grande Oriente do Norte do Brasil em 1894, sendo seu primeiro grão-mestre. Quando a loja retornou ao Grande Oriente do Brasil, o GOB, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha foi nomeado delegado do GOB em Pernambuco, já no século XX. Após a morte de sua esposa, Dona Olegária da Costa Carneiro da Cunha, em 24 de abril de 1891, José Mariano afastou-se da vida política. Em 1899, o irmão José Mariano Carneiro da Cunha foi nomeado pelo presidente da República, Rodrigues Alves, oficial do Cartório de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, e se recolheu aos afazeres notariais. O irmão José Mariano Carneiro da Cunha veio a falecer no dia 8 de junho de 1912, no Rio de Janeiro, motivado por um derrame cerebral. E seu corpo foi embalsamado e embarcado para o Recife a bordo do navio Ceará. Em sua homenagem, a Câmara de Vereadores do Recife recebeu o nome de Casa de José Mariano. Seu nome
também é lembrado em uma das margens do rio Capibaribe, o cais José Mariano. Também no Largo do Poço da Panela, seu bairro de residência, quando mais jovem, foi erguido um busto do abolicionista José Mariano, junto com uma estátua de um escravo liberto. Esta foi mais uma história de um grande vulto do cenário pernambucano e brasileiro. Peço a vocês que curtam, deem o seu like, comente e compartilhem bastante com os seus irmãos, familiares e amigos. Afinal de contas, isso é história viva brasileira. Se ainda não forem inscritos em nosso canal Maçonaria em Evidência, se inscrevam. Se inscrevam também em meu Instagram, José Alves, _oficial 33. Espero vê-los em nossos próximos vídeos e desejo a todos um fraterno abraço.